Conta a história que o reformador Martim Lutero, quando se sentia desanimado, quando ele estava sob forte tensão, também quando ele estava sob ameaças, dificuldades, ou quando era tentado, ele costumava declarar: "Batizado sou". Existem algumas pequenas variações nessa história. Há relatos de que Lutero teria rabiscado essa frase numa mesa ou até mesmo na sua escrivaninha para que pudesse lembrá-la sempre que fosse necessário. Fato é que sim, o batismo era visto como algo de grande importância por Martim Lutero. Como nós, a Igreja, compreendemos o batismo hoje? Apenas um ritual mágico, mero simbolismo? Algo da tradição que já não faz mais muito sentido? E você? Você foi batizado? Vem comigo, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Existem algumas questões fundamentais na grande narrativa bíblica que nós precisamos compreender bem se quisermos desenvolver uma visão missional. Falamos, por exemplo, dos grandes temas como criação, queda, redenção, a formação do povo de Israel, a vinda do reino de Deus por meio de Jesus, a missão e os novos céus e nova terra. O que temos na maior parte da narrativa do Antigo Testamento é a formação e a condução, a peregrinação do povo de Israel. Deus forma aquele povo, o abençoa e os envia para serem uma bênção diante das nações do mundo. Mas o que fica claro é que eles fracassam nessa missão. O povo ele se rebelava, desobedecia e se entregava à idolatria. O próprio Deus, então, confirmando as profecias, virá na forma humana, em Jesus, para consumar a redenção e inaugurar o seu reino em definitivo. Assim como a partir das 12 tribos surge o povo de Israel, agora com os 12 discípulos, Jesus inicia a sua igreja, o que nós chamaremos de o povo de Jesus. E aí você me pergunta, tá, mas o que isso tem a ver com o batismo? Vamos lá, eu não pretendo aqui esgotar o assunto batismo, meu propósito é mais modesto, quero apenas compreender a relação do batismo com a igreja, a formação desse novo povo de Deus. Existe um rio muito importante na Bíblia. Ele aparece no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Este rio é importante por causa de uma simbologia e acaba assumindo um status de portal para algo novo, para algo diferente. Eu estou falando do Rio Jordão. Eu não vou me deter aqui em detalhes geográficos e tal, mas entre as promessas de Deus ao povo de Israel, que ele tirou lá da escravidão no Egito, constava que eles estariam rumando a uma nova terra, eles receberiam a terra prometida. Assim, a peregrinação do povo pelo deserto consiste nessa jornada rumo à terra prometida. O líder do povo de Israel, Moisés, morre e quem assume então é Josué. Moisés nunca chegou a entrar na terra prometida. Caberá a Josué conduzir o povo nessa etapa tão importante. Vejam, meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Depois de vagar por 40 anos pelo deserto, eles chegam numa região que fica ali a leste do Jordão, ao norte do Mar Morto. Para entrarem na terra prometida, eles teriam que atravessar o Rio Jordão. Deus estava cumprindo a sua promessa de levar o povo até aquela terra tão aguardada. O livro de Josué apresenta, lá nos seus primeiros capítulos, este relato de como o povo de Israel finalmente foi levado através do Jordão para possuírem a terra que Deus estava lhes concedendo. Desde então, ao olharem para trás, os israelitas veriam o Jordão como uma etapa importante na jornada de como Deus finalmente se tornou o seu Deus. Sua identidade como povo se completava com a posse da terra tão sonhada. É muito interessante pensarmos nesse rio e analisarmos outro episódio do Antigo Testamento que coloca o Jordão no cenário. No livro de 2 Reis, lá no capítulo 5, nós encontramos um episódio envolvendo um comandante pagão. Seu nome era Naamã. Lembra da história de Naamã? Naamã era um comandante do exército da Síria e ele ficou doente de lepra. E o seu Deus nada pôde fazer para curá-lo. Quando Naamã fica sabendo então que em Samaria, lá entre os israelitas, havia um profeta que talvez pudesse curá-lo, ele segue de Damasco para Israel. O poderoso Naamã, acostumado a marchar à frente de exércitos para as batalhas, derrotando os inimigos e colecionando conquistas, agora precisa se humilhar, indo bater às portas de um profeta judeu para pedir-lhe um favor.
Quando Naamã finalmente se aproxima da região do profeta Eliseu, um mensageiro vem ao seu encontro. Qual foi a orientação que Naamã recebeu deste mensageiro? Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Eliseu manda Naamã para o Jordão banhar-se no rio, aquele rio. Eu não sei o que exatamente Naamã esperava, mas pelo que lemos ali no texto, ele não gostou nem um pouco dessa recomendação de Eliseu. Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Vejam que Naamã tinha toda uma ideia, todo um plano de como ele achava que as coisas deveriam acontecer. Ele já tinha arquitetado tudo na cabeça dele. Afinal, ele era alguém importante lá na Síria, um comandante de alto valor, reputação. Esse profeta aí nem para me receber, me mandar um recado desse jeito? Naamã fica indignado, mas não para por aí. Vejam que ele diz mais. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me nelas e ser purificado? Ao falar desses outros 2 rios, Naamã está fazendo uma comparação que coloca o rio Jordão como algo menos do que os rios que eles, os sírios, tinham correndo lá para Damasco. Ora, se era para entrar e me lavar num rio, por que não em nossos rios Abana ou Farfar, em vez desse riacho aí de vocês? O que está em jogo, na realidade, era o Deus dos sírios, que para Naamã era muito mais real, superior e poderoso que esse Javé de Israel. Naamã estava tão indignado e contrariado que ele queria ir embora. Somente depois que os seus servos o acalmam é que ele vê que não tem realmente escolha e resolve então seguir a recomendação de Eliseu. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. O que acontece depois disso é fantástico. Naamã, ele segue com a sua comitiva até a casa do profeta Eliseu. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Com o banho no Jordão, Naamã também fez a sua própria travessia. Diante de Eliseu, ele confessa a sua nova fé. Estes episódios ajudam a dar a dimensão de todo o simbolismo que o Rio Jordão carrega para o povo judeu. Por isso, quando nós adentramos o Novo Testamento, encontraremos um novo profeta, um cara meio excêntrico, que se vestia lá como Elias, como Eliseu. E esse profeta chama as pessoas a descerem e se banharem nas águas do Rio Jordão. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. O que João vem trazendo não é apenas mais um lavar ritualístico, algo que deveria ser feito e repetido todas as vezes que as pessoas se contaminassem com alguma impureza. O que está em jogo aqui é realmente uma passagem, algo que marca uma nova identidade. O batismo, assim, é algo determinante que marca um povo renovado, aponta para a nova aliança de Deus. Assim como Josué conduziu o povo de Israel através do Jordão, viria Jesus, uma espécie de novo Josué. Inclusive, Jesus e Josué, as palavras são basicamente, têm o mesmo significado. E esse Jesus desceria ele mesmo ao Jordão para receber o Espírito Santo de Deus com a declaração de que ele era o Filho amado. E a partir de Jesus, então, a nova aliança se confirma. Este povo que se formará a partir de agora é o povo de Deus, o novo povo de Deus, o povo de Jesus. Aqueles que creem e seguem pertencem ao povo de Deus. Nas palavras do teólogo N.T. Wright, todo o simbolismo que o Jordão havia representado para o povo de Israel, por todo 1 milênio e meio, estava agora contido no ato do batismo, o lugar de onde verdadeiramente se inicia a peregrinação cristã. Claro que a partir da vida e do ministério de Jesus, o batismo passa a se concentrar na igreja, na morte e ressurreição de Cristo. A origem grega para a palavra batismo remete a ser afogado. Assim como o apóstolo Paulo trata a questão, o batismo leva a compartilharmos da comunidade de fé e também da morte e ressurreição de Jesus. Enfim,
A ideia de mergulhar remete à morte para a velha vida e ressurgir, vir à tona para uma vida nova. Não menosprezemos o batismo, não tratemos como um mero rito, uma tradição vazia. Também não se trata de nenhum ritual mágico. O batismo é mais um ato de graça por parte de Deus. É Deus confirmando o seu amor e a sua graça por nós. O batismo é um começo, não é um fim. Recebemos uma nova identidade em Cristo e somos convidados a segui-lo, juntos com os irmãos que compõem o grande povo de Jesus. Como eu já disse antes, o tema é amplo. Meu objetivo aqui foi de oferecer um olhar, dar um vislumbre, que assim como Lutero, a lembrança de nosso batismo nos faça também lembrar da cruz e do túmulo vazio, da morte e ressurreição de Cristo, aquele por meio do qual temos nova vida. Fomos lavados nas águas. Assim, nos tornamos parte do povo de Jesus, a igreja, para seguirmos em frente, como bênção neste mundo. Como este novo povo de Deus, que possamos viver uma vida renovada, dando testemunho do amor com que fomos amados e com que Deus ama a todos.